Na aula de hoje, nós vamos abordar os seguintes tópicos: sistematização do regime da formação dos contratos, tipos de declarações que ocorrem durante as negociações para a formação do contrato, formas de obtenção do consenso. Eu fiz um quadro comparativo entre a estrutura da formação dos contratos neste curso e a localização das normas sobre a formação na legislação brasileira. O primeiro item que eu coloquei é a questão de quando há consenso suficiente para a formação do contrato, abordando dois tópicos. O primeiro deles é o conteúdo mínimo do contrato. Observem que não existe correspondente na legislação brasileira. Quando a gente vê o regime da formação dos contratos, e eu coloquei os dispositivos legais do regime da formação dos contratos, começando ali a partir do artigo 427, não existe nenhum dispositivo legal dentro do regime da formação dos contratos que lida explicitamente com este assunto do conteúdo mínimo do contrato. Então a gente já encontra uma primeira lacuna do regime da formação dos contratos dentro do Código Civil brasileiro, que é a abordagem do conteúdo mínimo do contrato. Quer dizer, quais termos que devem ser minimamente acordados para que ocorra a formação do contrato, para que exista consenso suficiente para a formação do contrato. Quais seriam aqueles termos essenciais do contrato? Um segundo ponto que o legislador brasileiro também não trabalhou é o grau de divergência tolerável. Quer dizer, seria admissível algum grau de divergência entre as partes ou não? Ou a mínima divergência seria capaz de impedir a formação do contrato? Nós vamos ver que existem normas sobre o assunto, inclusive diferenciando o contexto da negociação por meio de condições gerais de negócio ou não, colocando diferentes graus de divergência que seriam toleráveis ou admissíveis pelo ordenamento jurídico. Em determinados contextos, existe muito pouca tolerância ou tolerância nenhuma, e a menor divergência seria capaz de impedir a formação do contrato. Num outro contexto, que a gente vai estudar posteriormente, o ordenamento jurídico é um pouco mais flexível, ele admite a divergência em relação a determinados termos de menor importância e isso, em princípio, não impediria a formação do contrato. Nós vamos ver as normas aplicáveis sobre o assunto. Então, tanto em relação ao conteúdo mínimo do contrato, quais são aqueles termos que têm que ser minimamente acordados, ou seja, os termos essenciais, quanto em relação a essa questão do grau de divergência, que é admissível, tolerável pelo direito, o ordenamento jurídico ele não colocou normas claras, explícitas, lidando com esses assuntos. E são assuntos relacionados a quando existe um consenso suficiente para a formação do contrato. Em seguida, nós vamos abordar a questão do consentimento genérico e a incorporação de termos desconhecidos. Quer dizer, quando o contratante ele concorda, mesmo sem saber exatamente o teor dos termos com os quais ele está concordando. Ele sabe que existirão termos que vão fazer parte do contrato, só que ele dá o seu consentimento sem saber exatamente o que esses termos dizem, ele não conhece o conteúdo, o teor desses termos. Isso é o que a gente chama de um consentimento genérico, ao invés de um consentimento específico, mais bem informado. Será que este consentimento genérico ele é suficiente para haver a formação do contrato, para dizer que esse consentimento do sujeito é válido para haver a formação do contrato? Nós vamos ver que existe um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 46, que regula parcialmente o assunto. Existem alguns pontos que o artigo 46 do CDC ele não esclarece, e nós vamos ver todos os detalhes a respeito disso daí. Notem que isso é um assunto que também não está formalmente dentro do local dedicado pelo legislador para a apresentação das normas relacionadas à formação dos contratos, que está lá no título 5 dos contratos em geral, no capítulo 1, disposições gerais, na seção número 2, da formação dos
contratos dos artigos 427 e seguintes. Quer dizer, ali, dentro daquele local, o legislador não aborda essa questão desse consentimento genérico e a incorporação de termos desconhecidos, que é um tema pertinente relacionado ao regime jurídico da formação dos contratos. Um outro assunto que o legislador também se omite é o da determinação do conteúdo do contrato em caso de ambiguidade. Pode ser que a obtenção do consenso tenha ocorrido de forma gradativa, as partes foram acordando pouco a pouco o conteúdo do futuro contrato, chegaram a um acordo parcial em relação a determinados termos, depois acordaram mais alguns outros termos, e ao final da negociação, pode ser que existam dúvidas a respeito do que faz ou não faz parte do contrato entre as partes. Um termo que foi acordado lá atrás, no período anterior da negociação, será que as partes ainda têm a intenção que aquele termo que foi acordado lá no momento bem anterior da negociação, será que elas têm a intenção que ele faça parte ou não faça parte do contrato? Esse é o ponto relativo à determinação do conteúdo do contrato. Para evitar esse tipo de ambiguidade, o que as partes normalmente fazem é tomar o cuidado de fazer a redação de um documento final que representa tudo aquilo que faz parte do acordo, tudo aquilo que foi acordado anteriormente que vai fazer parte do contrato entre as partes. Mesmo diante da existência deste documento final, ainda assim pode existir ambiguidade, porque as partes podem, por mero esquecimento inocente, ter se esquecido de reproduzir neste documento final um determinado termo que foi acordado, que seria a intenção das partes que ele fizesse parte do contrato. Então nós vamos ver quais seriam as presunções para lidar com essas situações em caso de dúvida. Se surgir um litígio, o juiz tem que decidir o caso, se o termo X ele faz parte ou não faz parte da relação contratual. Em caso de dúvida, quais seriam as presunções que o juiz deveria aplicar? Inclusive abordando o problema da chamada cláusula de integralidade, que é uma cláusula que as partes podem inserir no seu contrato justamente para auxiliar o juiz na interpretação de qual que seria a intenção das partes. Nós vamos ver isso também. É um assunto relativo ao regime da formação dos contratos, que também não foi abordado pelo Código Civil Brasileiro dentro lá da seção número 2 relativa à formação dos contratos. Em seguida, nós vamos abordar o problema da responsabilidade civil pré-contratual, que o legislador brasileiro também não trabalhou detalhadamente. O máximo que o legislador brasileiro fez foi colocar lá no artigo 422 que as partes devem se comportar de acordo com a probidade e boa-fé durante o período de negociação para a formação do contrato. Mas isso não é nenhuma orientação detalhada, esclarecendo para o juiz as circunstâncias em que vai caber ressarcimento pelo prejuízo que uma das partes sofreu em virtude da não celebração do contrato. Esse é um tema que nós vamos abordar detalhadamente. Vou fazer uma análise econômica da responsabilidade civil pré-contratual, mostrando as regras que podem ser inferidas da jurisprudência sobre esse assunto da responsabilidade civil pré-contratual, que é um tema também intimamente relacionado ao regime jurídico da formação dos contratos. Em seguida, nós vamos abordar o regime jurídico do contrato preliminar. Observem que o contrato preliminar ele tem uma regulamentação no Código Civil Brasileiro, mas apartada, distante da regulamentação do regime da formação dos contratos. A formação dos contratos ela está regulada na seção número 2. Já o contrato preliminar ele está regulado na seção número 8. Existem vários outros assuntos intercalando esses dois regimes jurídicos que não têm nada a ver com a formação dos contratos. Observem que todo e qualquer contrato preliminar, a função dele é facilitar a formação de um outro contrato considerado definitivo. Então, se essa é a função do contrato preliminar,
Como que ele vai facilitar a formação do contrato definitivo? Alterando as normas do regime jurídico da formação desse contrato definitivo. Por isso, obviamente, ele tem que ser trabalhado dentro do regime da formação dos contratos, porque ele altera aquelas normas da formação do contrato definitivo. Uma última observação a respeito desse contrato preliminar é o fato de que o legislador regulou muito mal o assunto. As normas contidas ali naquela seção número 8, elas foram feitas à imagem e semelhança de dois tipos específicos de contratos preliminares, que são a promessa de compra e venda de bens imóveis e o chamado contrato de opção, no artigo 466. Isso é uma infelicidade, por quê? Porque quando a gente vai formular normas que constam da parte geral dos contratos, elas não podem refletir contratos específicos, tipos específicos de contratos. Elas têm que ser formuladas de forma abstrata, geral, normas aplicáveis a todos os tipos de contrato. E aquelas normas ali, elas não são aplicáveis a todos os tipos de contratos preliminares, conforme a gente vai ver em aulas posteriores. Mas o que é importante a gente saber agora, que eu estou sistematizando e colocando esse regime dos contratos preliminares dentro do regime da formação dos contratos. Em seguida, nós vamos abordar o regime jurídico da proposta, que está sendo dividido em relação aos requisitos de validade da proposta, validade ou eficácia, e as hipóteses de perda da eficácia da proposta. Qual a lógica dessa sistematização? Não faz sentido a gente lidar com as hipóteses de perda de eficácia da proposta antes de saber se existe uma proposta válida e eficaz. Por isso, a abordagem, primeiro, das normas relativas aos requisitos de validade. Notem que essa não é a estrutura do Código Civil. Quando a gente vai lá no Código Civil, lá na seção número 2, de fato aqueles dispositivos legais, eles lidam com aspectos do regime jurídico da proposta e aspectos do regime jurídico da aceitação, mas não tem ele não contém uma boa sistematização do assunto. Esses requisitos de validade da proposta, por exemplo, eles são regulados lá no artigo 429 caput. Mas o Código inicia o regime da formação dos contratos no artigo 427, que é um dispositivo que não lida com esse tema dos requisitos de validade da proposta. Ele lida com um outro tema pertinente ao regime jurídico da proposta. Qual tema? É uma das hipóteses de perda de eficácia da proposta. Ora, não faz sentido. O legislador ele tem que começar trabalhando os requisitos de validade para depois iniciar a abordagem das hipóteses de perda de eficácia da proposta. E mesmo assim, mesmo trabalhando os requisitos de validade, o 429 caput ele regula mal o assunto. Vamos ver o que ele diz. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Existem diversas dúvidas a respeito da aplicação desse dispositivo. Vamos começar com questões terminológicas. Oferta, aqui, ela possui o mesmo sentido que proposta. Agora vamos começar com as dúvidas quanto ao âmbito de aplicação. O dispositivo é aplicável apenas às ofertas endereçadas ao público em geral, pessoas indeterminadas, ou não? Ou ele é aplicável também àquelas ofertas ou propostas endereçadas a pessoas certas? Será que ele lida com os requisitos de validade apenas daquela oferta ao público ou lida também com os requisitos de validade daquela oferta ou proposta dirigida a uma pessoa identificada? E a oferta endereçada a uma pessoa específica? Em que circunstâncias ela equivale a uma proposta? Quais são os requisitos de uma proposta válida ou eficaz?
existe uma falta de clareza quanto ao conceito de requisitos essenciais, que ele menciona ali, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato. Quais seriam esses requisitos essenciais? Então eu fiz a seguinte pergunta. Entre tais requisitos está a presença na proposta de todos os termos essenciais do futuro contrato? Será que é isso que o legislador quer dizer com requisitos essenciais? Como definir o que é um termo essencial? Existem normas sobre o assunto que não constam da redação do artigo 429 do Código Civil Brasileiro. Quer dizer, normas que lidam com a questão do que deve ou não ser considerado um termo essencial. Esse assunto a gente vai ver detalhadamente em aulas posteriores. Também existe uma falta de menção explícita à intenção do ofertante ou proponente de se vincular aos termos da sua oferta ou proposta. O dispositivo, além de não mencionar explicitamente tal requisito para a existência de uma proposta válida e eficaz, também não coloca normas claras a respeito de quando inferir tal intenção. Existem normas que não constam da redação do artigo 429, estipulando as circunstâncias em que devemos presumir a presença ou a ausência de tal intenção em caso de dúvida. Quer dizer, entre os requisitos para a existência, validade ou eficácia de uma proposta estão o quê? A intenção do proponente de se vincular. Isso é um dos requisitos para a validade da proposta. Só que isso não está muito claro na redação do artigo 429. Ele não menciona a necessidade dessa intenção de se vincular como um requisito para a validade da proposta. E existem normas também que estabelecem presunções sobre a presença ou a ausência dessa intenção em caso de dúvida. Normas também que não constam da redação do artigo 429. Em seguida, nós vamos lidar com as hipóteses de perda da eficácia da proposta. Quer dizer, aquelas situações em que a proposta perde efeitos. Quer dizer, ela havia criado um vínculo jurídico para o proponente. Que tipo de vínculo? Ela havia criado em favor da outra parte, do destinatário da proposta, um poder de aceitação e havia submetido esse proponente a esse poder de aceitação. Quer dizer, criado um direito subjetivo potestativo em favor do destinatário da proposta e havia submetido esse proponente ao exercício desse direito potestativo pela outra parte. Quer dizer, havia criado um ônus para esse proponente. Esse era o efeito criado pela proposta. Quando a gente está falando de perda de eficácia da proposta, é em relação à extinção desse efeito. Existem alguns eventos que podem ocorrer que vão fazer com que essa proposta perca esses efeitos. Quer dizer, cesse aquele direito subjetivo potestativo do destinatário da proposta, ele não vai poder mais exercer o seu poder de aceitação e vincular o proponente, e o proponente não está mais submetido a esse direito, ao exercício desse direito potestativo da outra parte. Isso é a ideia da perda da eficácia da proposta. Existem alguns eventos que podem fazer com que a proposta perca os seus efeitos. E a gente pode categorizar esses eventos em diferentes tipos. Por iniciativa do oblato, quer dizer, quando o oblato realiza alguma coisa que faz com que ele perca o seu poder de aceitação. O oblato é o destinatário da proposta. A gente chama de oblato aquele sujeito que recebeu a proposta e ainda não expediu a aceitação. Após a expedição da aceitação, a gente chama ele de aceitante. Então, vejam bem, ele recebeu a proposta, ele adotou algum tipo de conduta, algum tipo de comportamento que fez com que ele perdesse o seu poder de aceitação. Nós vamos ver normas sobre o assunto que não constam do Código Civil Brasileiro. Notem que não existe nenhum dispositivo do Código Civil Brasileiro,
lidando com esta hipótese de perda de eficácia da proposta, por iniciativa do oblato. Nós vamos ver as normas detalhadas sobre o assunto em aulas posteriores. Em seguida, nós vamos ver as situações em que a proposta perde efeito por decurso do tempo, em virtude da passagem do tempo. O assunto é regulado no Código Brasileiro e mal regulado no artigo 428. Nós vamos ver todos os detalhes sobre a regulamentação desse assunto em aulas posteriores. Quer dizer, situações em que a proposta perde o efeito, perde os seus efeitos em virtude da passagem do tempo. O proponente fez a proposta, passou-se algum tempo sem que a outra parte falasse nada, a outra parte ficou calada, e depois de algum período de tempo, aquela proposta ela perde os seus efeitos e o destinatário daquela proposta perde o seu poder de aceitação e o proponente não está mais submetido a esse poder de aceitação. Quais são as normas sobre o assunto? Isso a gente vai estudar depois. Em seguida, nós vamos trabalhar as situações em que a proposta perde efeitos por iniciativa do proponente. Esse é um assunto que é regulado no Código Civil Brasileiro de forma meio fragmentária. A gente tem regulamentação do assunto no 427, no 429, parágrafo único, e, de certa forma, no artigo 434. Observem que a regulamentação do 429, parágrafo único, ela só existe porque o legislador de 2002 não entendeu a função do dispositivo correspondente ao 427 no Código de 1916. Quer dizer, o assunto já estava regulado na lei, no dispositivo correspondente ao 427, lá no Código anterior, no Código Civil Brasileiro de 1916, veio o legislador de 2002, achou que existia uma lacuna no direito, que o assunto não estava regulado e colocou a norma do 429, parágrafo único, regulando o mesmo assunto que já era regulado no 427. Então a gente tem uma duplicidade de regulamentação aqui. Eu vou explicar isso de forma detalhada em aulas posteriores. Mas basicamente o que eles lidam são normas de qualificação da proposta como revogável ou irrevogável. Por quê? A proposta ela pode perder efeitos por iniciativa do próprio proponente. Ele se arrependeu de ter feito a sua proposta e agora ele quer retirar os efeitos da sua proposta e a gente tem que saber, ele pode fazer isso ou não pode fazer isso? Depende. Depende se a proposta vai ser qualificada como revogável ou irrevogável. E é justamente isso que esses dispositivos fazem. Eles são normas de qualificação da proposta como revogável ou irrevogável em determinadas circunstâncias. E o 434? Também é uma norma de qualificação da proposta, só que após a expedição da aceitação. Quer dizer, aquela proposta, como que ela vai ser qualificada após o sujeito ter expedido a aceitação e antes da aceitação ter chegado ao proponente e formar o contrato? Nesse meio tempo, nesse interregno, o que acontece? O sujeito, vamos supor, ele fez uma proposta considerada revogável, porque de acordo com as normas de qualificação inicial da proposta, previstas no 427 e 429, parágrafo único, ela foi qualificada como revogável. Então, de certa forma, o oblato, agora tornado aceitante, porque ele já expediu a aceitação, ele pode ser surpreendido com uma eventual revogação da proposta, se aquela proposta permanecer revogável. Então, como proteger esse aceitante? Isso é o que é trabalhado no artigo 434, qualificando essa proposta agora como irrevogável, só que ele faz isso por meio de uma ficção jurídica. A gente vai entender em aulas posteriores o porquê que ele utiliza essa ficção jurídica. Existem outros tópicos relacionados à perda de eficácia da proposta por iniciativa do proponente, que é a questão da exigência ou não de formalidade para essa revogação. Esse é um assunto que também é trabalhado
lá no parágrafo único do artigo 429 do Código Civil Brasileiro, sobre a necessidade ou não de formalidade para esse negócio unilateral chamado de revogação. Será que para que essa revogação tenha eficácia, e qual que é a eficácia da revogação? Tirar os efeitos da proposta. Mas será que para essa revogação ela seja eficaz, ela tem que seguir alguma formalidade? É um assunto que a gente vai estudar posteriormente. Finalmente, ainda tem um outro tópico pertinente ao regime jurídico da proposta, que o Código ele é omisso, que são as consequências da revogação, além de fazer com que a proposta perca os seus efeitos. Será que essa revogação também obriga o proponente a indenizar os gastos que a outra parte teve confiando na firmeza da proposta, confirmando que a proposta ia permanecer aberta por um período maior de tempo? É possível a gente fazer, em determinadas circunstâncias, uma aplicação analógica do parágrafo único do artigo 856 do Código Civil Brasileiro, que lida com a promessa de recompensa. Eu vou mostrar para vocês em que situações seria razoável fazer esse tipo de analogia e obrigar o proponente que está revogando a proposta a indenizar a outra parte. Observem que isso é um outro ponto relativo ao regime jurídico da perda da eficácia da proposta por iniciativa do proponente. Isso significa o quê? Que dentro desse regime da perda da eficácia da proposta por iniciativa do proponente existem alguns pontos que são regulados na lei e existem pontos que não são regulados na legislação, ou pelo menos não de forma tão clara, e a gente tem que fazer algum tipo de argumento de analogia para incluir isso daí dentro do regime jurídico da perda da eficácia da proposta por iniciativa do proponente. Depois que a gente finalizar isso daí, nós vamos trabalhar o regime jurídico da aceitação. Começando por um ponto que o Código não regulou explicitamente, que é o poder do proponente de estipular requisitos para a aceitação. Quer dizer, será que o proponente ele pode dizer quais são os tipos de aceitação que ele irá considerar como válidas, a forma, a modalidade como deve ocorrer a aceitação? Será que o proponente pode regular isso? A resposta é sim, ele pode regular isso. E se a aceitação ocorrer de forma diferente daquela prevista pelo proponente, daquela exigida pelo proponente? A princípio, essa aceitação não seria válida, mas existem exceções. Esse é um assunto que a gente vai estudar também em aulas posteriores, que faz parte do regime jurídico da aceitação. Em seguida, nós vamos lidar com a questão da necessidade de comunicação da aceitação tácita pela conduta. Quer dizer, se o sujeito aceitou, não de forma explícita, expressa, mas através do seu comportamento, da sua conduta, ele indicou que ele tinha a intenção de aceitar. Então é uma aceitação tácita pela conduta. Será que ele precisa depois de notificar a outra parte, informando para ela, olha, eu realizei aquela conduta ali que indicou a minha intenção de aceitar. Será que ele precisa de fazer isso? Ele precisa de comunicar esse fato para a outra parte? Ou basta a realização da conduta e isso já é suficiente para ser uma aceitação plenamente válida e eficaz? Existem normas que alguns ordenamentos estrangeiros previram para regular o assunto, que o Código Brasileiro aparentemente não regulou. Notem que eu coloquei um ponto de interrogação. Por quê? Porque o artigo 432 do Código Civil Brasileiro, ele foi inspirado na redação desses dispositivos estrangeiros, especialmente lá no Código Alemão, que a princípio regularia esse assunto, discriminando as circunstâncias em que o aceitante, além de aceitar pela conduta, ele teria que comunicar esse fato ao proponente, olha, eu aceitei através da minha conduta, daquela circunstância em que ele não precisaria de fazer esse tipo de comunicação. Então o 432, na sua versão lá do Código de 1916, né, que é a mesma, o Código de 2002 só copiou a norma que estava presente no Código de 16, então esse dispositivo legal ele foi inspirado nesses dispositivos estrangeiros, o dispositivo correspondente ao 432 do Código Brasileiro anterior, do Código de 16. Só que o legislador brasileiro
parece ele não ter compreendido, o legislador lá do primeiro código, do Código 16, a comissão redatora daquele primeiro código, parece não ter entendido a função dos dispositivos estrangeiros. A função deles era justamente discriminar circunstâncias em que aquela aceitação tácita pela conduta deveria ser comunicada ou não à outra parte, ao proponente. Só que o legislador brasileiro parece ter entendido que ele estava lidando com o assunto relativo às hipóteses em que o silêncio do aceitante deve ser considerado como aceitação. Quer dizer, quando ele recebe uma proposta, não fala nada, essa ausência de objeção dele equivaleria a uma aceitação. Porque a redação do 432 ela fala: reputar-se-á concluído o contrato não chegando a tempo a recusa. Isso é o que consta no final da redação do 432. Então, quer dizer, o legislador brasileiro aparentemente entendeu que aquelas circunstâncias discriminadas lá no 432 lidariam com hipóteses em que o silêncio do aceitante seria considerado como uma aceitação. Ora, mas isso não faz muito sentido. Elas seriam situações bizarras de hipóteses em que o silêncio seria considerado como aceitação. Isso eu vou explicar detalhadamente em aulas posteriores. Então, quais seriam as hipóteses em que o silêncio ele realmente é considerado como aceitação? Não está regulado no 432. Aonde que está regulado? Em vários outros dispositivos do Código Civil e também por normas criadas pela jurisprudência. Nós vamos ver, então, de forma detalhada, quais são aquelas reais hipóteses em que o silêncio do destinatário da proposta, quer dizer, a sua ausência de objeção, vai ser interpretado como uma aceitação. Em seguida, nós vamos ver quais são as consequências da aceitação tardia, quer dizer, aquela aceitação que chega fora do prazo. Uma consequência natural da aceitação tardia é a não produção dos efeitos por ela visados. Quer dizer, aquela aceitação não vai ser capaz de formar o contrato. Isso daí é algo óbvio. O que não é tão óbvio é se ela pode produzir outros efeitos. E o legislador estipulou que ela tem eventualmente a capacidade de produzir outros efeitos. Quais outros efeitos? Um desses outros efeitos, previsto lá no artigo 431, é a concessão ao proponente de um poder de vinculação do seu aceitante, apesar do atraso. Então a aceitação chegou atrasada, não chegou dentro do tempo que ela deveria chegar. A princípio ela não foi capaz de formar o contrato, mas se o proponente quiser que ocorra a formação do contrato, ele pode vincular o seu aceitante apesar do atraso. Qual que é a lógica da vinculação aqui? É porque o prazo, normalmente, ele é concedido para a proteção do proponente, o prazo para aceitação. Então, se o proponente entende que ele não está sendo prejudicado pelo fato do prazo ter expirado, a princípio seria razoável conceder a ele algum tipo de poder de vinculação do seu aceitante. Só que existem, ou deveriam existir, exceções a essa regra, que infelizmente não estão previstas aqui no artigo 431 do Código Civil Brasileiro. Então esse é um assunto que nós vamos abordar detalhadamente em aulas posteriores. Quais são as circunstâncias em que deveria ser criado ou não deveria ser criado em favor do proponente esse poder de vincular o seu aceitante, apesar do atraso. Uma outra consequência também eventual da aceitação tardia é a criação de uma obrigação ao proponente de informar ao seu aceitante sobre a ocorrência do atraso. Por que esse dever de informação? Pode ser que o sujeito que expediu a aceitação esteja confiando, acreditando que vai ocorrer a formação do contrato. Pode começar a realizar gastos, se preparando para cumprir o futuro contrato, pode deixar de negociar com terceiros. Então, se a aceitação chega atrasada e o proponente tem condições de informar esse fato ao aceitante, vamos supor que o proponente não quer vincular o aceitante, ele pode fazê-lo. Mas se ele não quer vincular o aceitante, seria razoável obrigar esse proponente a informar ao seu aceitante sobre a ocorrência do atraso.
E é isso que faz o artigo 430 do Código Civil Brasileiro, com alguns defeitos na redação dele que nós vamos ver em aulas posteriores. Só mais um comentário a respeito da ordem de apresentação desses dispositivos legais aqui. A princípio, o conteúdo do artigo 431 deveria ser apresentado antes do conteúdo do artigo 430, porque se o proponente, apesar do atraso, quiser vincular o seu aceitante, o fato é que a aceitação atrasada não vai trazer nenhum prejuízo para o aceitante, então não é necessário nenhum tipo de dever de informação. A existência desse dever de informação, ela pressupõe que o proponente optou por não vincular o aceitante. Aí talvez seja necessário fornecer algum tipo de proteção para ele. Então, é um pressuposto de aplicação do 430 que o proponente não tenha exercido seu poder de vinculação permitido pelo artigo 431. Então, numa ordem de exposição ideal, o artigo 431 deveria ser apresentado antes do artigo 430. Isso é apenas um detalhe de sistematização a respeito dessas consequências da aceitação tardia. Finalmente, no último assunto que nós vamos abordar dentro da formação dos contratos no nosso curso, é a questão do momento da formação do contrato, que não existem normas explícitas do Código Civil Brasileiro sobre o assunto. O 434 aparentemente lidaria com esse assunto, só que conforme eu argumentei com vocês, numa interpretação mais adequada do 434, na verdade ele não está lidando com esse assunto, ele está lidando com outro assunto, ele funcionaria mais como uma norma de qualificação da proposta como revogável ou irrevogável após a expedição da aceitação, e não tanto uma norma que lida com a questão do momento da formação do contrato. Então, quais são as normas? Nós vamos ver que essas normas elas dependem da modalidade de aceitação. Se o que ocorreu foi uma aceitação expressa, se foi uma aceitação tácita pela conduta ou pelo silêncio. Então, nós vamos ver quais são as normas relativas ao momento da formação do contrato, dependendo da modalidade da aceitação, e inclusive se a formação do contrato se deu excepcionalmente sem a ocorrência de uma aceitação. Nós vamos ver isso também. E nós vamos ver ainda a questão da relevância da determinação do momento da formação do contrato. Por que seria relevante para o direito estabelecer com algum grau de precisão o momento da formação do contrato? Essa daí é a estrutura do regime da formação dos contratos que a gente vai apresentar no nosso curso, e eu fiz uma comparação dessa estrutura com a forma como o assunto é apresentado ou não é apresentado dentro da legislação brasileira. Vamos abordar agora os tipos de declarações que ocorrem durante as negociações para a formação do contrato. São basicamente 4 tipos de declarações que podem ocorrer durante as negociações: a tratativa, a proposta, a aceitação e as declarações de assentimento atípicas. Vamos observar, em primeiro lugar, o denominador comum a todas essas declarações. Em todas essas declarações, o declarante demonstra a sua intenção de, eventualmente, restar vinculado a certos termos ou cláusulas contratuais. Esse é o ponto comum da tratativa, da proposta, da aceitação e dessas declarações de assentimento atípicas. Em todas elas, o declarante demonstra sua intenção de eventualmente restar vinculado a certos termos ou cláusulas contratuais. Agora vamos para as diferenças, começando ali com a questão das declarações com a capacidade de criar vínculos jurídicos. Quais são elas? A proposta, a aceitação e as declarações de assentimento atípicas. Somente elas são capazes de gerar vínculo jurídico. Vejam bem, a tratativa ela não gera vínculo jurídico
para as partes. Essa é a diferença, por um lado, da tratativa em comparação com essas outras declarações. E como que a gente sabe se a declaração do sujeito vai ser capaz de gerar ou não vínculo jurídico? Isso vai depender da intenção do declarante, se ele tem a intenção de criar esses efeitos jurídicos ou não tem, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Não fosse por essa questão da ausência de produção de efeitos jurídicos, a tratativa seria exatamente igual uma proposta ou uma aceitação ou uma declaração de assentimento atípica. Não teria diferença nenhuma. A única diferença é que ela não produz efeitos jurídicos. Então, exemplificando, imaginem que um sujeito fez a seguinte declaração para o outro. Você quer comprar o meu carro pelo preço X em condições tais e tais e tais? O que ele realizou? Uma proposta ou uma tratativa? Depende da intenção dele de produzir efeito jurídico. Se com aquela declaração ele não teve a intenção de criar vínculo para ele, o que ele fez é uma tratativa. Se ele teve a intenção com aquela declaração de se submeter ao poder de aceitação da outra parte, quer dizer, criar vínculo jurídico, então ele fez uma proposta contratual. É a mesma frase, a mesma comunicação, a mesma declaração que ele fez. A diferença é em relação à intenção dele de se vincular àquela declaração ou não. A tratativa, ela não difere da proposta. Ela seria exatamente a mesma coisa que a proposta, não fosse o fato dela não produzir efeitos jurídicos. A mesma coisa em comparação com a aceitação, a mesma coisa em comparação com essas outras declarações de assentimento atípicas. Então, exemplificando. Então, o sujeito falou para o outro: você quer comprar o meu carro no preço tal, em condições tais? Aí o outro respondeu: sim, quero comprar. O que ele fez? Uma tratativa ou uma aceitação? Depende. Se o que ele recebeu foi uma proposta, então ele tinha o poder de vincular a outra parte. Quando ele respondeu sim, eu quero, então o que ele realizou foi uma aceitação. Agora, se o que ele havia recebido anteriormente foi uma mera tratativa que não tinha efeito de vincular o declarante, quando ele fala sim, eu quero comprar o seu veículo nessas condições que você me colocou, então o que ele realizou é uma tratativa. Nesse caso, a tratativa ela não teria nenhuma diferença em comparação com a aceitação. A única diferença é em relação à produção de efeitos jurídicos. Então, quando a gente compara a tratativa com a proposta, com a aceitação ou com outras declarações de assentimento atípicas, a diferença da tratativa para essas outras declarações é o fato dela não produzir efeitos jurídicos, enquanto essas outras declarações elas produzem efeitos jurídicos. Mas ela seria equivalente a uma proposta, seria equivalente a uma aceitação ou alguma declaração de assentimento atípica se essa tratativa produzisse efeitos jurídicos. Ela seria caracterizada como alguma desses três tipos de declaração de vontade ali. A questão que nós temos que abordar agora é a de como distinguir uma proposta de uma aceitação de uma declaração de assentimento atípica. Porque, afinal de contas, todas elas produzem efeitos jurídicos e criam vínculo para o declarante. Mas como distinguir entre elas? Vamos observar ali. Declaração cujo objetivo é criar um poder de aceitação, direito subjetivo potestativo em favor da outra parte. É a proposta. Então, se o objetivo do sujeito é criar esse poder de aceitação em favor do outro e se submeter a esse poder de aceitação, o que ele fez é uma proposta. Agora, logo abaixo, a observação que eu fiz. Declaração cujo objetivo é exercer o poder de aceitação anteriormente criado em favor do declarante. Essa declaração aí é a aceitação. Então, se o objetivo dele é exercer um poder de aceitação anteriormente criado em favor dele, o que ele está fazendo é uma aceitação. E existiriam, finalmente, aquelas declarações cujo objetivo é vincular o declarante aos termos ou cláusulas do contrato, mas que, por algum motivo, não criam e nem exercem o poder de aceitação em relação à outra parte, que
que são as declarações de assentimento atípicas. Quer dizer, ela não é uma proposta porque o objetivo dela não é criar em favor da outra parte um poder de aceitação. Também não é uma aceitação porque ela não está exercendo um poder de aceitação anteriormente criado. Mas ela quer fazer com que aquele declarante esteja vinculado aos termos do contrato, de forma semelhante à proposta, de forma semelhante à aceitação. Só que não está criando em favor de outra parte um poder de aceitação, nem está exercendo um poder de aceitação. Então ela é uma declaração de assentimento atípica. Quer dizer, que não se confunde com a proposta e nem com a aceitação. Ela é atípica. Exemplo: suponha que as empresas A e B tenham a intenção de celebrar um contrato entre si. Elas encarregam uma equipe de negociadores especialmente designados para elaborar a minuta do futuro contrato, sem, no entanto, lhes conferir qualquer tipo de poder de representação. Na ausência de tal poder de representação, os negociadores não poderiam realizar qualquer tipo de proposta ou aceitação durante as negociações. O motivo é óbvio. Eles não poderiam, através de suas declarações, criar vínculos jurídicos para as empresas A e B. Logo, todas as suas declarações seriam consideradas tratativas. Ao final das negociações, é marcada uma reunião em que os representantes das empresas A e B, sócios, diretores, presidentes, etc., colocam a sua assinatura no documento previamente elaborado por sua equipe de negociadores. Tais atos unilaterais de aposição de suas respectivas assinaturas indica a intenção das partes de se vincularem ao contrato, mas nenhum deles pode ser considerado como uma proposta ou como uma aceitação. Esses atos seriam considerados declarações de assentimento atípicas. Então, recapitulando o exemplo, as empresas A e B, elas querem negociar um contrato entre si, elas designam uma equipe de negociadores para negociarem em favor delas, mas sem conceder poder de representação para eles. Então, eles não podem fazer propostas uns para os outros. Então, eles fazem tratativas. Depois que o documento, a minuta do contrato, é elaborada por essa equipe de negociadores, é marcada uma reunião, quando aí sim as pessoas das empresas A e B que têm poder de representação, elas unilateralmente elas apõem a sua assinatura naquele documento. Não é que a gente vai caracterizar o primeiro a assinar aquele documento como tendo feito uma proposta e o segundo a assinar aquele documento como tendo feito uma aceitação. É artificial a gente caracterizar isso. Então, ambos simultaneamente estão assinando aquele documento ali e é um tanto artificial dizer que o primeiro a assinar foi o que fez a proposta e o segundo a assinar foi o que fez a aceitação. São declarações que indicam a intenção de restar vinculado, que vinculam, são capazes de formar um contrato, indicam a existência de consenso entre as partes, mas que não são consideradas nem proposta nem aceitação. São declarações de assentimento atípicas. Agora vamos ver outros exemplos colocados em Traitel. Abre aspas. Caso haja impasse entre as partes durante as negociações, elas podem pedir a um terceiro que quebre o referido impasse. Caso ambas forneçam o seu consentimento em relação a uma solução oferecida pelo terceiro, então haverá um contrato, mas é novamente impossível dizer qual das partes realizou uma proposta e qual delas realizou uma aceitação. O mesmo ocorre quando as partes negociam através de um mesmo corretor que eventualmente obtém o consentimento de ambas quanto aos mesmos termos. Quer dizer, o terceiro elaborou os termos do contrato e ambas as partes unilateralmente aderiram a esses termos elaborados pelo terceiro. É impossível dizer qual das partes realizou uma proposta e qual das partes realizou uma aceitação. A gente percebe que existe consenso, que as partes concordaram quanto às mesmas cláusulas contratuais, que existe um contrato entre elas,
mas é impossível dizer quem que fez proposta e quem que fez aceitação. São declarações de assentimento atípicas. Vamos ver agora a questão da intenção de se vincular, especificamente o problema da consciência dos efeitos jurídicos. A gente notou que um critério de distinção entre a proposta, por exemplo, e a tratativa é a intenção ou não do declarante de se vincular. Isso é o que permite distinguir entre uma e outra. Mas será que o sujeito, ele tem noção, o sujeito que faz aquela declaração, ele tem noção precisa de quais efeitos jurídicos vão ser produzidos por a sua declaração de vontade? A maior parte das pessoas é leiga em direito, nunca estudou o que é uma proposta, quais são os efeitos jurídicos produzidos por uma proposta, mas ele está no mundo do comércio, está negociando, está fazendo tratativas e propostas o tempo todo, mas ele tem noção disso, ele tem noção quando ele quer fazer uma proposta, que ele quer produzir efeitos jurídicos específicos, como poder de aceitação em favor da outra parte, será que ele tem noção clara disso na cabeça dele, quando ele faz aquela declaração de vontade? Isso foi um assunto que foi muito discutido na segunda metade do século XIX. Alguns juristas entenderam que o sujeito tinha que ter a noção, a percepção desses efeitos jurídicos e teria que ter a intenção específica de produzir esses efeitos jurídicos, senão ele não estaria vinculado. Outros juristas argumentaram, bom, mas e os leigos no direito? E as pessoas que não entendem, não têm noção desses efeitos jurídicos? É razoável também que eles possam se vincular. Então, como a gente vai dizer que eles têm noção, que eles têm consciência desses efeitos jurídicos? Isso não é necessário. Ele não precisa de ter consciência precisa dos efeitos jurídicos que ele está criando com a sua declaração, para que a gente julgue, então, que ele tem a intenção de estar vinculado e a intenção de produzir efeitos jurídicos. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou citar um trecho do livro do Helmut Koing, em que ele narra a discussão ocorrida no século XIX. Vamos lá. Abre aspas. Na segunda metade do século XIX, foi atacado, todavia, um outro ponto da doutrina da declaração de vontade, a saber, a concepção de que a vontade negocial esteja dirigida ao êxito jurídico, aos efeitos jurídicos originados pela declaração de vontade. Na verdade, as partes pensavam no êxito econômico que perseguiam com o negócio jurídico. O ordenamento jurídico disponibilizaria, então, como consequência da proteção da autonomia das partes, uma regulamentação que fosse assegurar juridicamente tal êxito econômico, adaptando-se, em princípio, ao objetivo econômico das partes. Entretanto, este ponto de vista não foi inteiramente consagrado. Certamente foi reconhecido que, no tráfico jurídico, as partes, ao realizarem suas declarações, não poderiam pensar em todas as consequências jurídicas do negócio. Não obstante, foi mantido que as partes, com suas declarações, não apenas perseguiam um êxito econômico, mas também jurídico, especialmente eficácia e vinculação jurídicas. Então essa foi a discussão que ocorreu na segunda metade do século XIX. Consciência dos efeitos jurídicos. Solução proposta. Qual a solução que a gente propõe para esse problema das partes terem ou não essa consciência, se isso é um requisito necessário para a produção desses efeitos jurídicos? Quer dizer, que elas tenham consciência desses efeitos jurídicos das suas declarações de vontade. Vamos ver o que eu coloquei aqui. É possível que o declarante tenha ciência dos efeitos jurídicos a serem produzidos por sua declaração e queira especificamente a sua produção. Nesta hipótese, dentro dos limites da sua autonomia privada, o ordenamento jurídico deverá auxiliá-lo na consecução de seus objetivos. É provável, no entanto, que tal declarante não tenha ciência de tais efeitos, ou tenha conhecimento apenas parcial de tais efeitos, ou ainda nem sequer tenha cogitado o assunto,
embora pudesse ter pensado a respeito antes de ter emitido a sua declaração. Em outras situações, o declarante pode ter querido tais efeitos, mas por razões estratégicas não teve a intenção de deixar isto explícito para a outra parte. Por exemplo, ele não quer indicar para a outra parte que ele não confia na outra parte. Então, às vezes, ele não está querendo prejudicar a relação de amizade que ele tem com a outra parte, indicando, por exemplo, que ele quer uma submissão à produção de efeitos jurídicos. Então, ele não quer deixar muito claro, explícito essa intenção dele. Às vezes ele tem essa intenção, mas ele, com medo de ofender a outra parte, ele não deixa isso muito claro. Em tais hipóteses, o ordenamento irá imputar ao declarante a intenção de produzir certos efeitos jurídicos. Imputação esta que normalmente estaria de acordo com a real intenção do declarante, nos casos em que ele tivesse pleno conhecimento do direito, com o objetivo de, em primeiro lugar, auxiliá-lo na consecução de seus objetivos, em segundo lugar, proteger a confiança do declaratário, em terceiro lugar, promover objetivos queridos pelo ordenamento jurídico. Então, quando o ordenamento jurídico imputa àquele declarante a intenção de produzir efeitos jurídicos com a sua declaração, é sempre com um desses objetivos aí em mente. Então, aquele primeiro objetivo ali, de auxiliá-lo na consecução de seus objetivos. Às vezes o sujeito quer um êxito econômico qualquer com o seu negócio, ele não tem noção de quais são os efeitos jurídicos necessários para ele alcançar aquele objetivo econômico dele, então o ordenamento imputa a intenção de produzir aqueles efeitos jurídicos para auxiliar ele a alcançar os objetivos econômicos que ele quer. Então esse é o objetivo da imputação daquela intenção. Porque ele não tem conhecimento jurídico suficiente, ele é leigo sobre o assunto. Então o ordenamento imputa a intenção de produzir esses efeitos jurídicos para ajudá-lo a conseguir alcançar aqueles objetivos dele. Ou, às vezes, o objetivo da imputação daquela intenção não tem nada a ver com isso. Às vezes é proteger a confiança do declaratário, porque naquele contexto ali, no mundo do comércio, às vezes é razoável que o sujeito que recebe aquele tipo de declaração possa confiar tranquilamente na vinculação do declarante. Então, o objetivo de imputar ao declarante a intenção de se vincular é proteger o declaratário, não tanto proteger o declarante, mas proteger o declaratário, a confiança legítima dele. Então, às vezes, o objetivo do ordenamento jurídico ao criar e imputar ao declarante aquela intenção é essa, proteger a confiança do declaratário. Ou, em outras ocasiões, promover certos objetivos queridos pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, às vezes, quer facilitar a vinculação do sujeito em relação àquele tipo de declaração, ou às vezes ele quer dificultar a vinculação do sujeito em relação àquele tipo de declaração. E aí o ordenamento vai imputar a presença ou a ausência de determinada intenção para alcançar os objetivos que ele quer alcançar naquele caso, ali, naquele contexto. Intenção de se vincular no contexto da proposta. Vamos ver agora algumas normas que estabelecem presunções sobre a existência da referida intenção. Vamos fazer uma distinção de 3 contextos. Eu me inspirei na obra do James Gordley, que faz essa distinção entre esses contextos e em algumas outras obras também. Vamos começar com um contexto comercial. A presunção é a de que o declarante, ao assumir um dado compromisso, tem a intenção de criar vínculo jurídico. Esta presunção pode ser afastada por uma declaração expressa em sentido contrário, ou eventualmente por costumes em sentido contrário. Então, se eu estou negociando com alguém, eu manifestei a minha intenção de eventualmente restar vinculado a determinados termos. Então, estou negociando, olha, você quer comprar o meu carro pelo preço tal? Eu entreguei uma brochura fazendo propaganda de produtos da minha farmácia, da minha drogaria ou do meu supermercado. Então, é um contexto comercial, a presunção é a de que eu tenho a intenção de me vincular. Eu quero produzir efeitos jurídicos, porque é um contexto comercial. Por outro lado, no contexto
das relações afetivas e de amizade, com promessas de concessão de benefícios gratuitos, com custos significativos para o devedor, a presunção é de que o declarante não tem a intenção de criar vínculo jurídico. Ele não tem a intenção de se vincular. Existem, obviamente, algumas exceções, mas a presunção, de um modo geral, é a de que ele não tem a intenção de criar vínculo jurídico. Esta presunção pode ser afastada por uma declaração expressa em sentido contrário, e em certos casos, desde que preenchidas certas formalidades. Vamos exemplificar. Imaginem que um tio prometeu ao seu sobrinho: olha, eu vou te dar um carro se você passar no vestibular, se você entrar na universidade. Será que ele teve a intenção de se vincular? A presunção é a de que ele não tem a intenção de criar vínculo jurídico com aquela promessa. Ele não quis fazer uma promessa de doação futura. Mas ele pode afastar essa presunção se ele fizer uma declaração expressa que ele quer se vincular, e desde que preenchidas as formalidades exigidas para aquele tipo de contrato ali. No caso ali da doação, fazer por escrito. Então, se ele fez por escrito e deixou claro que ele quer se vincular, então aquilo dali vai ser um contrato válido. Se a outra parte aceitar, se aquele sobrinho aceitar, vai se transformar num contrato, porque ele quis se vincular e aquilo que ele fez foi uma proposta contratual vinculante que a outra parte teria condições de aceitar e assim permitir a formação do contrato. Mas a presunção normal é que o sujeito que fez aquela promessa ali, ele não tem a intenção de criar vínculo jurídico, que pode ser afastada, obviamente, por uma declaração expressa em sentido contrário. E no contexto das relações afetivas e de amizade, com promessas de concessão de benefícios gratuitos, sem custos significativos para o devedor. O que acontece nesse contexto? O direito vigente não é claro. Em alguns casos, como nos contratos de comodato e depósito, presume-se a intenção do declarante de se vincular. Em outros casos, como na promessa de dar carona, não se presume. Então, um vizinho prometeu para o outro: eu posso te dar uma carona amanhã. Não há a presunção de que ele quis fazer uma proposta para a formação de um contrato de transporte gratuito. Não há a presunção de que ele quis se vincular com aquela promessa que ele fez. Ele não quis fazer uma proposta válida, eficaz, em favor do destinatário, em favor da outra parte. A presunção é de que ele não quer se vincular. Mas em outros contextos existe a presunção de que ele quer se vincular. Então eu prometi guardar algum bem de uma outra parte enquanto ela está viajando. Há a presunção de que eu quis fazer um contrato de depósito. Eu prometi emprestar alguma coisa para alguém. Há a presunção de que eu quis fazer uma proposta para a formação de um contrato de comodato, que eu quis me vincular com aquela minha promessa. É claro que existem também algumas formalidades para a formação desses contratos. Por exemplo, no caso do contrato de comodato e no contrato de depósito, a entrega do bem que vai ser depositado ou do bem que vai ser emprestado. E o próprio recebimento desse bem, no caso do depósito, ou a entrega desse bem, no caso do comodato, mostra que o sujeito, de fato, ele tem a intenção de se vincular. São indícios de que ele quer se vincular. Quando ele não chega a receber o bem, ele só promete guardá-lo para outra parte, no caso do depósito. Ou quando ele não chega a entregar o bem, ele só promete emprestá-lo, no caso do comodato. Às vezes é pouco claro se ele tem a intenção de se vincular. Quer dizer, se ele tem a intenção de criar um vínculo para si. Embora alguns ordenamentos tenham entendimento que em determinados contextos ele tem intenção sim de se vincular, ele fez uma proposta e a outra parte pode aceitar e vai ser formado o contrato.
Resumindo, neste contexto, não é muito claro qual é o direito vigente. Não é muito claro qual que é a presunção aplicável se o sujeito, nesses contratos gratuitos, mas sem custos significativos para o devedor, se aquele sujeito ele tem a intenção de se vincular ou não tem a intenção de se vincular. O direito aí ele oscila. O que é claro é que num contexto comercial a presunção clara é no sentido dele ter a intenção de se vincular. No contexto dessas relações afetivas e de amizade, com promessas de concessão de benefícios gratuitos com custos significativos para o devedor, a presunção clara é no sentido de que o sujeito não tem a intenção de se vincular. Já nesse contexto de relações afetivas e de amizade, com promessa de concessão de benefícios gratuitos sem custos significativos para o devedor, não é muito claro qual que é a presunção vigente, se o sujeito ele tem a intenção de se vincular ou não. Agora, independentemente de qual é o contexto, é importante deixar bem claro que o sujeito pode deixar expresso qual que é a intenção dele. Independentemente se é o contexto comercial ou se é esse contexto de relações afetivas de amizade, com custo significativo para o devedor ou sem custo significativo para ele, não importa. Em todas essas situações, o sujeito pode deixar muito claro qual que é a intenção dele. Pode deixar claro que ele quer se submeter a vínculo jurídico, ou ele pode deixar muito claro que ele não quer se submeter a vínculo jurídico. O que as presunções fazem é colocar uma norma padrão no caso de omissão do declarante. O declarante não falou nada sobre qual que era a intenção dele, podem surgir dúvidas a respeito de qual que era a intenção, e aí entram essas presunções imputando a presença ou a ausência de uma determinada intenção para aquele declarante. E aí, obviamente, em muitos casos a gente vai saber se existe uma proposta ou se existe uma tratativa com o emprego dessas presunções. Essas presunções, nas hipóteses em que o declarante não esclareceu se ele quis fazer uma proposta ou se ele estava fazendo uma tratativa, o emprego dessas presunções podem esclarecer se de fato aquela declaração dele é uma proposta ou é uma tratativa. Vamos ver agora as funções das normas que estabelecem presunções. O que elas querem alcançar? Nos casos em que o ordenamento presume a existência de uma proposta obrigatória, ou seja, presume a intenção do declarante de se vincular ao compromisso assumido em sua declaração, a norma que estabelece a presunção funciona como: primeiro, uma norma especial de interpretação da intenção da maioria das pessoas nas circunstâncias do caso, ou seja, a intenção típica majoritária. Quer dizer, o legislador imagina que, vamos supor, num contexto comercial, a maior parte das pessoas gostaria de se vincular, gostaria de gerar vínculo jurídico com a sua declaração. Se elas conhecessem o direito, se elas soubessem as implicações jurídicas da sua declaração de vontade, elas gostariam disso. Então, nesse caso, a norma colocada pelo ordenamento jurídico, que manda presumir a existência dessa intenção de se vincular, ela funciona aqui como uma norma especial de interpretação, baseado na intenção típica majoritária da maior parte das pessoas colocada naquela situação, naquele contexto. Alternativamente, pode ser que aquela presunção ela funcione como uma norma restritiva da autonomia privada do declarante, com o objetivo de proteger a confiança do declaratário. Imaginem que o declarante ele de fato não tinha intenção, mas o declaratário entendeu que ele tinha intenção de se vincular. Então, nesse caso, o ordenamento jurídico ele imputa essa intenção ao declarante com o objetivo de proteger o declaratário, ignorando o que seria a vontade específica dele quanto ao assunto, mas em homenagem a essa proteção da confiança do declaratário. Agora nós vamos ver outras situações. Vamos ver os casos em que o ordenamento presume a inexistência de uma proposta obrigatória, ou seja, presume a ausência de intenção do declarante
de se vincular ao compromisso assumido em sua declaração. A norma que estabelece a presunção funciona como: primeira alternativa, ela funciona como uma norma especial de interpretação da intenção da maioria das pessoas nas circunstâncias do caso, ou seja, a intenção típica majoritária. Imagine aquele contexto das relações afetivas, de amizade, em que às vezes pode gerar um custo significativo para o sujeito que fez aquela promessa. Às vezes o ordenamento presume que ele não teve a intenção de se vincular, porque ele imagina que a maior parte das pessoas naquelas circunstâncias não teriam a intenção de gerar vínculo jurídico para si mesmas. E aí a norma que presume a ausência da intenção de se vincular, ela funciona como uma norma especial de interpretação da intenção majoritária. Alternativamente, aquela norma que presume a ausência de intenção do declarante de se vincular, ela pode funcionar como uma norma restritiva da autonomia privada do declarante, com o objetivo de proteger o declarante contra uma escolha imprudente. Por exemplo, o ordenamento jurídico não quer que aquele tio se vincule àquela promessa de doar o carro para o seu sobrinho, porque o ordenamento jurídico considera essa promessa aí temerária, imprudente, uma escolha imprudente por parte daquele tio. Então ele atribui a ausência de intenção daquele tio de se vincular. E aí não é que está funcionando como uma norma de interpretação da vontade dele, está funcionando como uma norma restritiva da autonomia privada dele. É uma restrição absoluta? Não. O sujeito pode deixar claro que ele tem a intenção de se vincular, fazer aquilo por escrito, deixando claro que ele quer gerar vínculo jurídico. Mas, de certa forma, coloca algum tipo de freio na conduta dele, porque dá mais trabalho para ele alterar e rebater essa presunção de que ele não tem a intenção de se vincular. Então, nesse caso, a norma que atribui a ausência da intenção de se vincular, ela funciona como uma norma restritiva da autonomia privada daquele declarante, para proteger ele justamente o quê? Contra uma escolha imprudente, insensata, impensada. E, finalmente, às vezes o ordenamento presume a ausência da intenção de se vincular, porque aquela norma ela funciona ali como uma norma que reflete a preferência do ordenamento jurídico em não se intrometer, por vários motivos, em certos tipos de relações sociais. Às vezes o ordenamento jurídico entende que não é papel dele intervir naquele tipo de relacionamento social. Então, para evitar ele ter de litigar e o ordenamento ter que lidar com aquelas questões ali, e o aparato estatal ter que absorver litígios em relação àquele assunto ali, ele presume que o declarante não tem a intenção de se vincular, para afastar a apreciação do direito a respeito daqueles pontos. Vamos finalmente trabalhar essa questão das formas de obtenção do consenso. Começando com a distinção entre assentimento, anuência, concordância, consentimento, que são noções unilaterais, versus consenso, que é uma noção bilateral ou plurilateral. O que é o consenso? Ele é o mútuo assentimento, o mútuo consentimento ou mútua concordância, mútua anuência. Quer dizer, quando as partes unilateralmente concordam em estar vinculadas aos mesmos termos, então a gente diz que existe consenso entre as partes. Então o consenso ele é sempre bilateral ou plurilateral. Não existe consenso unilateral. Porque o consenso ele pressupõe o quê? O consentimento unilateral dado por cada uma das partes àqueles mesmos termos. Quando elas estão concordando e estarem vinculadas àqueles mesmos termos, unilateralmente, dando seu consentimento unilateral, então vai surgir o consenso entre as partes. Vamos ver agora por meio de quais declarações é obtido o consenso. Começando com a norma existente no Código Civil Espanhol, que existe um defeito técnico na redação desse dispositivo, mas vamos fazer a leitura dele. O consentimento
se manifesta por meio do concurso, da proposta e da aceitação em relação à coisa e à causa sobre os quais hão de se constituir o contrato. Isso é o que consta na redação do Código Civil espanhol. Existe um defeito na redação dele, porque ele está tomando consentimento como sinônimo de consenso. Na verdade, quando ele fala consentimento aí, o que ele está querendo dizer é consenso. Então, quando a gente corrige a dicção, a redação da norma do Código Espanhol, o que ele está querendo dizer é que o consenso ele é alcançado por meio de uma proposta seguida de aceitação. Essa é a única forma pela qual o consenso ele é obtido, ele é alcançado, quando existe uma proposta seguida de aceitação? Não, isso não é verdade. Tanto não é verdade que a gente observa, por exemplo, em outros ordenamentos, como aqui nos Estados Unidos, através de um dispositivo legal do Uniform Commercial Code, que é uma legislação federal norte-americana que regula os contratos de compra e venda e locação. Vamos ver o que o dispositivo do UCC, o que ele diz. Um contrato para a venda de bens pode ser feito de qualquer maneira capaz de mostrar a existência de consenso, incluindo proposta e aceitação, conduta de ambas as partes que reconheça a existência de um contrato, a interação de agentes eletrônicos e a interação de um agente eletrônico e um indivíduo. Vejam bem, o consenso ele pode ser alcançado por meio de proposta e aceitação? Sim, pode. Mas não está restrito a isso. Existem outras maneiras de obtenção do consenso que não apenas através de proposta e aceitação. A gente viu anteriormente a formação de contrato por meio de declarações atípicas de assentimento. Então, a conduta de ambas as partes, através dessas declarações atípicas de assentimento, expressas ou tácitas, pode indicar o quê? Que as partes concordam com os mesmos termos contratuais. Então, por isso que o dispositivo norte-americano ele diz que a conduta de ambas as partes que reconheça a existência de um contrato é suficiente para indicar a existência do consenso, permitindo a formação do contrato. E, finalmente, eu reproduzi uma norma dos princípios do direito contratual europeu que diz o seguinte: as regras desta seção se aplicam com as devidas adaptações, ainda que o processo de conclusão do contrato não possa ser analisado em termos de proposta e aceitação. Que seção? A seção que lida com o regime jurídico da proposta e o regime jurídico da aceitação. Então, o que a norma europeia está dizendo? Que pode ser que o consenso tenha sido obtido através de outro mecanismo que não o uso da proposta seguida de aceitação. Isso se aplica também ao direito brasileiro. O direito brasileiro não contém uma norma explícita falando sobre o consenso como um requisito para a formação do contrato, mas ele regula proposta e aceitação. Mas ele não tem uma norma como essa do Código Espanhol falando que o consenso ele é obtido apenas por meio de proposta e aceitação. Então, a princípio, no direito brasileiro, existiriam diversas formas de obtenção do consenso, inclusive, obviamente, por meio de proposta seguida de aceitação. Vamos ver agora um outro ponto. Eu fiz a seguinte pergunta: existiriam fases de negociação na obtenção do consenso? Segundo a doutrina brasileira tradicional, existem 3 fases cronologicamente distintas de negociação até a obtenção do consenso. A obtenção deste, segundo o Caio Mário, é, abre aspas, o resultado de uma série de momentos ou fases que às vezes se interpenetram, mas que, em detida análise, perfeitamente se destacam. Negociações preliminares, proposta, aceitação. Fecha aspas. Então, segundo o Caio Mário, que é seguido basicamente por quase toda a doutrina brasileira, existiriam 3 fases muito claras durante o período de negociação para a formação do contrato.
o que ele chama de negociações preliminares. Depois que encerrou isso, começa a fase da proposta e, finalmente, a fase da aceitação. Esta visão, apesar de amplamente compartilhada, está equivocada pelo seguinte motivo: é o declarante, no exercício da sua autonomia privada, quem escolhe o tipo de declaração de vontade que ele irá emitir durante as negociações. Então já começa com uma imprecisão terminológica ali do Caimário, de falar que negociações preliminares terminam quando começa a proposta. Isso já é uma imprecisão terminológica, porque negociação preliminar é o quê? Preliminar em relação à formação do contrato. Então, desde o início das negociações até antes da chegada da aceitação e da formação do contrato, tudo aquilo dali é o quê? Negociação preliminar. Já começa por essa falha terminológica ali. Em segundo lugar, o que ele está querendo dizer por negociações preliminares, que são fases de tratativas, que as partes primeiro negociam por meio de tratativas, depois que elas negociaram por meio de tratativas, aí sim alguém faz uma proposta, depois a outra parte faz uma aceitação. Isso não é verdade, porque quem escolhe o tipo de declaração de vontade que irá emitir é o próprio declarante. Então, se ele quiser começar negociando com uma proposta, ao invés de começar negociando com uma tratativa, ele pode fazer isso. Ele não é obrigado a começar negociando com tratativa para depois fazer a negociação por meio de proposta e depois a aceitação. Isso daí não existe. Pode ocorrer assim? Pode, mas ele não é obrigado a fazer isso. Porque, afinal de contas, repetindo, é o declarante que escolhe o tipo de declaração que ele quer emitir. Consequentemente, o declarante pode ou não se comportar conforme o pressuposto pela doutrina brasileira. Ele pode conduzir negociações preliminares por meio de tratativas, sem qualquer vinculação jurídica, exceto a possível incidência do regime da responsabilidade civil pré-contratual, e somente depois, normalmente após ter sido alcançado um acordo informal, emitir uma proposta vinculante, ou ele pode iniciar as negociações preliminares por meio de uma proposta, intercalando tratativas e ou outras propostas até a celebração do contrato por meio da aceitação de uma das partes. Quer dizer, em suma, não existem fases cronologicamente distintas que perfeitamente se destacam, conforme colocou o Caimário. Não existe isso. É o próprio sujeito que escolhe o tipo de declaração que ele quer emitir. Então, se ele quer começar a negociar por meio de proposta, ele pode fazê-lo. Se depois ele quiser alternar para a tratativa, ele pode fazê-lo, e assim por diante. Não existem fases de negociação na obtenção do consenso. Como o consenso é obtido? Vamos distinguir algumas situações. Primeira situação: sem, em tese, acordos parciais antes da celebração do contrato. As partes realizam tratativas ou propostas que contêm todos os termos que elas querem inserir no futuro contrato. Ao final da negociação, uma das partes simplesmente aceita a proposta formulada pela outra. Nesse caso aqui, o consenso ele foi obtido de supetão, de uma vez. Existiam propostas ou tratativas bem completas, as partes foram recusando, até que uma delas fez uma proposta final também completa e a outra simplesmente aceitou. Pronto, formou o contrato, foi obtido o consenso. E o consenso ele surgiu todo de uma vez. Antes não existia acordo nenhum, consenso nenhum entre as partes, e de repente o consenso ele surge de supetão, de uma vez, ele surge integralmente. A outra alternativa, da forma como o consenso ele pode ser obtido, é através de acordos parciais antes da celebração do contrato. Quer dizer, com acordos parciais antes da celebração. E aí a gente distingue duas situações. A primeira delas,
as partes realizam tratativas que contêm alguns dos termos que elas querem inserir no futuro contrato. A negociação segue com acordos parciais cada vez mais completos, porém sem vinculação jurídica. Ao final da negociação, uma das partes simplesmente aceita a proposta final e completa formulada pela outra. Então aqui foram formados vários acordos parciais antes da celebração do contrato. Então as partes negociaram por meio de tratativas, negociaram os termos A, B, C, chegaram a um acordo quanto a eles, continuaram negociando por meio de tratativas em relação aos termos D, E, F, chegaram a um acordo quanto a eles, e assim por diante. Quando finalmente elas chegam a um acordo quanto a tudo aquilo que elas queriam ver inserido no seu contrato, uma delas faz uma proposta contendo tudo aquilo ali, e a outra aceita e o contrato ele é formado. Nesse caso aqui, o consenso ele não surgiu de repente, né? Ele não existia nenhum consenso antes e de repente ele surgiu um consenso completo, capaz de formar um contrato. Ele foi surgindo gradativamente. As partes foram construindo o acordo passo a passo, pouco a pouco, de forma gradativa, mas sem nenhuma vinculação jurídica anterior, porque elas negociaram por meio de tratativas, que não geram nenhum tipo de vínculo jurídico. Então aqueles acordos parciais anteriores não eram contratos vinculantes, com força jurídica. Uma outra alternativa, também de obtenção do consenso de forma gradativa, mas agora com vinculação, ocorre quando as partes realizam propostas que contêm alguns dos termos que elas querem inserir no futuro contrato. A negociação segue com contratos preliminares cada vez mais completos e, ao final da negociação, uma das partes simplesmente aceita a proposta final e completa formulada pela outra. Nesse caso também, a obtenção do consenso foi de forma gradativa, por etapas, mas ao contrário da hipótese anterior, com vinculação jurídica. Por quê? Porque houve a formação de contratos preliminares, porque as partes chegaram a acordos parciais vinculantes. Finalmente, é possível haver uma combinação dos modelos de negociação anteriormente descritos. Uma mescla daqueles vários modelos e formas de obtenção do consenso que eu descrevi anteriormente. Tudo isso é possível de ocorrer num caso concreto. Então não existe uma única maneira pela qual o consenso ele é obtido. Existem diversas maneiras diferentes pelas quais é possível a obtenção desse consenso. E isso é tudo para a aula de hoje.